Deus disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra, em quem vós agora habitais. Nela não há lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe uma posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrino em terra estrangeira, onde seria escravizado e maltratado por 400 anos. E eu disse: Deus julgarei a nação da qual forem escravo, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque. E Abraão circuncidou o 8º dia de Isaque. Procedeu Jacó e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. E o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito. Em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimento. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez aos nossos pais. Na segunda vez José se fez conhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e ele também, nossos pais, e foram transportados para Siquém e posto no sepulcro de Abraão. Ali compraram a dinheiro aos filhos de Armon. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali um outro rei que não conhecia José. E este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não observassem, porque esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto a filha de Faraó, recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou, e oprimido, matando-o, o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus o queria salvar por intermédio dele. E ele, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconciliá-los e paz, dizendo:
Homens, vós sois irmãos, por que vós ofendei um ao outro? Mas o que agredia o próximo, repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar a mim, como fizeste ontem ao egípcio? A esta palavra Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por intermédio à chama de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou Deus dos teus pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a face. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, e ouvi o seu gemido, e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram, reconhece, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? E este enviou Deus como chefe libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este o tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito. E assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós irmão, um profeta semelhante a mim. E este Moisés, quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o que recebeu palavras vivas para nos lá transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliaram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo: Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Naquele dia fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e o entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítima e sacrifício no deserto pelo espaço de 40 anos? Acaso não levantaram também tabernáculo de Moloque, estrela do deus Refã, figuras que fizeste para os adorar? Pois isso vós desgarrarei para além da Babilônia. E o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto. Como terminaram aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo Modoloque que tinha visto, o qual também nossos pais com José, tendo recebido, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. E ele achou graça diante de Deus, ele suplicou faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Entretanto, não habita ao Altíssimo em casa feita por mão humana. Como diz o profeta: o
céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura minha mão que fez todas essas coisas? Homem de duras cerviz, incircunciso de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. E assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Ele mataram os que anteriormente anunciava a vinda do justo, do qual vós agora tornaste traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjo e não o guardaste. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo.